Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula, que é o meu projeto que eu mantenho todo mês, pelo menos uma aula gratuita por mês. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é André Epifânio. Para quem for assistir depois, essa aula ficará gravada, será carregada para o YouTube. É claro que é muito mais proveitoso esse bate-papo que nós teremos eventualmente aqui. Vocês podem fazer perguntas, então aqueles que estão assistindo ao vivo será, obviamente, muito mais proveitoso, tá certo? Nomes conhecidos, Daniela, como sempre, Jefferson Coelho, Lucas, Marcela, Mirna, Renata, Rosângela, Tássia, eventualmente alguém que eu não conheça, sejam também muito bem-vindos. Pessoal, essas aulas estão um pouco mais informais, está sendo pelo Zoom mesmo, então peço perdão pela questão da iluminação, para quem for assistir depois, eu tenho estúdio, mas enfim, acho mais prático assim, até mais participativo e interativo, e também não estou aqui com fones de ouvido ou algo do tipo para melhorar o áudio, mas de qualquer sorte, se tiver relativamente ok, a gente já começa. Eu quero o feedback de vocês e a gente já pode começar a partir de agora, porque eu acho que o que importa mesmo é conteúdo. Vamos lá. Se tá ok, gente, vamos começar. Na aula passada, nós trabalhamos recursos no processo penal. E eu expliquei para vocês que dentro da parte recursos no processo penal, nós temos as ações autônomas de impugnação. Entretanto, essas ações autônomas de impugnação, em que pese estar topograficamente localizada dentro dessa parte de recursos, obviamente que não é recurso. Faltam várias características para recurso. Recurso, nós temos uma mesma relação jurídico-processual. A ação autônoma de impugnação será uma nova relação jurídica processual que vai influenciar, obviamente, na respectiva ação original, no respectivo processo original, conforme nós vamos ver. Por isso, eu resolvi, por questões de método, separar a aula, de forma que a gente possa trabalhar mais tranquilamente a parte das ações autônomas de impugnação numa aula um pouco mais produtiva nesse sentido. Vamos trabalhar especificamente hoje com duas ações autônomas. São as mais importantes. Peço até perdão, não vou conseguir trabalhar com mandado de segurança criminal, por dois motivos. Primeiro motivo, não é tão complexo assim, não é tão visto na prática. A gente tem que trabalhar mesmo com habeas corpus e a revisão criminal. E por outro motivo, é porque não tive tempo de atualizar o meu material, e considerando que eu só dou aulas atualizadas, vocês sabem disso, nunca trago slides iguais para vocês, de forma que eu só consegui atualizar aí revisão criminal e habeas corpus, porque eu tenho que conciliar com trabalho, mestrado, enfim, todos os compromissos do dia a dia. Então, hoje nós vamos trabalhar primeiramente com a revisão criminal, já anotem aí. Em seguida, vamos trabalhar com o habeas corpus. Acredito que um bloco de aula seja suficiente para matarmos tudo, então talvez não tenhamos intervalo. Obviamente que vocês estão aí no virtual, é só pegar um cafezinho, um pedaço de pão e ir assistindo o professor, vai dar tudo certo. Tranquilo? Vamos lá, gente, começando aqui. Vamos trabalhar com a revisão criminal. O primeiro passo da revisão criminal é você conhecer a natureza jurídica. E eu já dei a dica. O próprio título da aula já traz a natureza jurídica. É uma ação autônoma de impugnação, tá certo? Busca derrubar a coisa julgada. Pessoal, a revisão criminal é como se fosse a última possibilidade do réu comprovar a sua inocência. E esta possibilidade de comprovação da inocência vai se dar após o trânsito em julgado. Percebam isso. De fato, após o trânsito em julgado, mesmo que ele já tenha, inclusive, cumprido a pena, não tem problema. Mesmo que, inclusive, aquele acusado venha a óbito, nós teremos aqui uns legitimados, que é o famoso CAD, companheiro, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, que poderão atuar para recuperar o status dignitatis daquela pessoa morta que era inocente. Entretanto, para influenciar também dentro das questões de indenização no âmbito civil. Então, você perceba que a revisão criminal, ela tem vários reflexos que nós vamos trabalhar com calma, mas o primeiro passo, quem quiser anotar, aqueles que gostam de aulas anotadas, podem anotar com tranquilidade se tratar de uma ação autônoma de impugnação, não é recurso. O segundo passo é extrair de onde nós podemos entender a revisão criminal. Olha,
O primeiro passo é saber que lá no artigo 5º da Constituição Federal, nós temos a ideia de coisa julgada. A coisa julgada é nada mais, nada menos que uma garantia de estabilidade. Entretanto, ao lado da estabilidade, da segurança jurídica, nós temos a questão, a própria justiça do caso concreto. A gente não pode tolerar erros judiciários. Então, ao lado da balança de um erro judiciário que leva alguém à prisão e à coisa julgada, a gente tem que ter um instrumento, beleza, um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de você ter acesso e conseguir uma decisão favorável, mas que possa comprovar eventualmente isso aí. Então, gente, busca-se, inclusive, a própria preservação da coisa julgada. É a garantia de que aquela coisa julgada foi feita adequadamente. É a garantia de que aquela estabilidade foi dada sem nenhum tipo de erro judiciário. Afinal de contas, todos nós temos direitos nesse sentido. Então, o terceiro passo agora é você entender, ao lado da natureza jurídica e ao lado da fundamentação primordial, quais são as hipóteses que caracterizam a possibilidade de revisão criminal. Professor, é em todas as hipóteses? Não. O primeiro passo é entender que não cabe revisão criminal contra o réu. Quem quiser anotar, portanto, fiquem à vontade, porque é importante, cai em prova e vocês caem nessa pegadinha. Não pode haver uma revisão criminal contra o réu, beleza? Então, funciona assim, é só pro réu. Continuando aqui, gente, deixa eu compartilhar novamente aqui para vocês. Vamos trabalhar em quais hipóteses ela é cabível. Ela é cabível contra sentenças condenatórias com trânsito em julgado ou absolutórias impróprias. Eu já tive a oportunidade de falar para vocês rapidamente o que seria uma sentença absolutória imprópria. São aquelas hipóteses de inimputáveis em que se verifica que pela gravidade e a comprovação da tipicidade, a inexistência de ilicitude, de culpabilidade, aquele inimputável não vai ter uma pena condenatória propriamente dita. Ele vai ter uma absolvição imprópria. Por que absolvição imprópria? Porque ele vai ser levado para, por exemplo, um hospital psiquiátrico ou vai ter um tratamento ambulatorial, a depender da situação. Mas perceba que uma sentença absolutória imprópria é algo grave para o acusado. Eu pensava assim como concurseiro. Quando eu ver a palavra sentença absolutória imprópria, eu estou vendo sentença condenatória. Entretanto, é uma sentença condenatória voltada para um grupo específico de pessoas que são os inimputáveis, conforme artigo 26 do Código Penal. Por quê? Porque a gente tem que pensar aqui que uma sentença absolutória não vai caber revisão criminal. Nós temos que, a comum, a própria, não vai caber. Nós temos que pensar também que uma decisão de extinção da punibilidade, em duas situações, a gente vai ter que analisar e separar. Se essa decisão de extinção da punibilidade foi dada antes do trânsito em julgado, então eu tenho aqui uma decisão de extinção da punibilidade, e depois eu tenho o trânsito em julgado, o processo se encerra. A pessoa vai ter direito a uma revisão criminal? Vamos trabalhar com a dogmática, gente, com o que cai em concurso público, tá certo? Sem muita viagem. Pergunto para vocês. Digamos que o juiz decrete uma extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado. Entretanto, o réu quer comprovar de alguma forma que ele era inocente ali no caso, que aquelas provas colhidas contra ele são irregulares, são ilícitas, são inconstitucionais. Ele quer uma sentença. Já vi isso, gente, já vi réus pensando dessa forma. Ele quer uma sentença favorável, ele quer que escreva e quer que o juiz escreva que ele é inocente, ele não quer as artimanhas processuais para ser, digamos assim, absolvido, entre aspas, porque a extinção de punibilidade não é absolvição. Pergunto para vocês: esse réu terá a legitimidade de agir para uma revisão criminal? Não, não vai ter.
Em que pese uma ou outra polêmica sobre isso, uns doutrinadores até defendem, gente, a extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado é o melhor dos mundos para o réu. Pensa dessa forma. Não vai gerar efeitos primários nem secundários, não vai gerar uma sentença condenatória, é uma extinção da punibilidade, conforme traz inclusive a jurisprudência nesse sentido. É o melhor dos mundos para o réu, beleza? Então, vamos pensar agora numa segunda hipótese. Vamos pensar agora naquele réu que foi condenado, entretanto, posteriormente, durante o cumprimento da pena, ele vem a óbito, beleza? Quando ele vem a óbito, o que aquele juiz de execução penal vai fazer? Vai declarar, não é decretar, vai declarar uma extinção da punibilidade. Concordam comigo? Então, se o juiz vai declarar aqui uma extinção da punibilidade, nós temos aqui uma segunda hipótese de alguém que foi condenado, veio a óbito e teve a declaração da extinção da punibilidade. Pergunto para vocês, neste segundo momento, será possível uma revisão criminal? Coisas que talvez vocês não sabiam, gente. Vamos lá. Neste segundo momento, a família, que é o CAD, companheiro, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, tem muito interesse na história. Eles podem ter interesses, inclusive, patrimoniais, que poderão influenciar na indenização. Eles podem ter interesse, inclusive, na próprio resgate do status dignitatis do acusado. Então, gente, este segundo momento, eu estou falando de extinção da punibilidade posterior ao trânsito em julgado, e não antes do trânsito em julgado. Repetindo, antes do trânsito em julgado, caso seja declarada a extinção da punibilidade, nós estamos diante do melhor dos mundos, não cabe revisão criminal. Posteriormente ao trânsito em julgado, eu consigo enxergar esta possibilidade para a família, por exemplo, ou até mesmo para o réu, no caso de uma prescrição da condenação executória, mas que ele queira comprovar que lá no passado ele não cometeu crime nenhum. Beleza? Tranquilo? Então, aqui, avançando mais um ponto, já trabalhamos esse ponto de uma forma suficiente. Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Eu acho que não está sendo compartilhada, agora que eu vi, mas não tem problema, eu acho que não afeta de forma alguma na aula. Mas eu vou compartilhar agora para vocês, então, os próximos slides. Está aí na tela. O artigo 621 traz uma fundamentação taxativa, e aqui eu já trago uma primeira diferença com relação ao habeas corpus, porque lá no habeas corpus a fundamentação, obviamente, é exemplificativa. Entretanto, aqui nós temos, sim, uma fundamentação taxativa. Então, gente, vejam aí no inciso 1. O inciso 1 diz o seguinte: a revisão dos processos findos, quando eu leio processos findos, processos com trânsito em julgado. Seja bem-vinda, Ivana. O inciso 1. Quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos. É a primeira. Gente, aqui a sentença condenatória está indo contra a própria tipicidade penal, tá certo? Ou a evidência dos autos, quando eu leio evidência dos autos, contra a própria materialidade, a autoria. Uma condenação que, mesmo sem materialidade, o juiz condena, ou vice-versa, tá certo? Acontece também a hipótese da revisão criminal no inciso 2, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E o inciso 3 fala que, quando após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do acusado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Pessoal, eu vou trabalhar especificamente com vocês com o inciso 3, porque os outros dois são fáceis de interpretação. É claro que se nós temos depoimentos falsos, o próprio interrogatório falso pode servir, às vezes ele se autoincrimina para tentar, de alguma forma, beneficiar alguém, e depois aquele terceiro que foi beneficiado vem no processo. Exames, documentos falsos, é claro que isso aí fica fácil de compreensão. Mas, em relação a novas provas, eu tenho algumas situações para trazer para vocês. Quando eu falo em novas provas, eu estou falando de provas surgidas após o trânsito em julgado, a mesma discussão que, inclusive, tem no processo civil, mas que é completamente diferente do processo civil. Quando eu falo aqui em novas provas, essas novas provas precisam surgir após o trânsito em julgado, ou elas podem ter surgidas antes do trânsito em julgado, mas não anexadas
no processo? É uma pergunta importante de ser respondida. O que vocês acham? André, eu acho que tanto pode, durante o processo, e a parte não teve conhecimento, como após o trânsito em julgado. Se ela vai alterar a coisa julgada, independente do momento que ela tenha aparecido, porque vamos supor que a parte não tenha conhecimento dessas provas, que vai alterar a coisa julgada, né? O julgado lá penal. Então, eu acredito que tanto faz no antes como depois. Perfeito. Tanto faz, antes, depois. E Ana Carla, eu peço vênia para discordar. Eu peço vênia para discordar porque você tem que pensar em revisão criminal com relação a novas provas, independe o momento e independe a forma pelo qual aquela prova não foi apresentada. Eu vou te dar um exemplo, Ana Carla. Por exemplo, digamos que o réu tivesse o exercício de uma defesa muito confusa, leniente, sem conhecimento, enfim, não se dedicou à causa, foi uma defesa dativa, não foi a Defensoria Pública, que sempre atua brilhantemente. Digamos que foi uma coisa assim um pouco pífia. E aí, aquele advogado teria acesso, inclusive, àquelas provas, ou até mesmo aquele advogado teve conhecimento a alguma prova que pudesse absolver o acusado, mas essa defesa técnica assim não o fez. Chega um segundo momento, Ana Carla, no seu gabinete como defensora pública, uma mãe muito triste e decepcionada com o correr do processo, e chega lá e fala para você assim: olha, inclusive a defesa já tinha o conhecimento dessa prova, ela não atuou corretamente, se esqueceu de anexar, isso aí prejudicou o meu filho. E agora, Ana Carla, eu quero que você me ajude na situação. O que você acha? Cabe revisão criminal nesse caso? Eu acho Sim, que cabe. cabe. Pessoal, em resumo, revisão criminal vai caber nessas três hipóteses e quando você interpreta novas provas, interprete de forma ampla. Provas que não foram anexadas, provas que, por erro da defesa, também não foram anexadas, provas que só teve acesso depois, por exemplo, uma filmagem que se você conseguiu acesso a tão somente depois, ou até André, mesmo... Oi, pode falar. eu tenho uma dúvida. Quando eu trabalhei na Procuradoria, que a gente ia dar pareceres de revisões criminais, principalmente nos crimes do 213 e diante do Código Penal. Aí aparecia sempre uma revisão criminal alegando que a vítima querendo mudar o depoimento dela, dizendo que tinha feito isso porque tinha raiva da pessoa, do padrasto, ou alguma coisa assim. E nós não aceitávamos porque esse depoimento não tinha passado pelo contraditório, ampla defesa, não tinha passado, não tinha sido reconhecido até em cartório, tá entendendo? Ela vinha, o advogado apresentava só como ela tivesse refeito o depoimento dela, tá entendendo? Aí eu sempre Entendi. ficava na dúvida se essa prova teria mesmo que passar ou se só a palavra da vítima desfazendo o que ela tinha dito lá dentro do processo era válido para poder Certo. desfazer Certo. Olha, a jurisprudência, de fato, é bem restritiva nesses casos de revisão criminal. E o que eu tenho acesso de entendimento? De que, nestes casos, não existe aqui um regramento específico de como tem que ser apresentada aquela prova. Então, por exemplo, Daniela, o Ministério Público pode agir a nível extrajudicial. Digamos que o Ministério Público se interesse pelo caso e ele fala realmente o que essa vítima está falando faz todo sentido e acha alguns indícios assim que o ajude a pensar dessa forma. Ele pode instaurar ali rapidamente um instrumento extrajudicial e fazer algum tipo de análise probatória e confirmar, corroborar, ouvir a vítima e perceber que a vítima realmente foi muito enfática e ali se convencer, claro, no seu livre convencimento motivado de promotor de justiça, de que tem fundamento para uma revisão, para um parecer favorável de revisão criminal? Sim ou não? Sim. Entendeu? Nesse caso, ele instauraria uma notícia de fato, abriria uma notícia de Exatamente, uma notícia fato. de fato e houve Isso, aquelas pessoas, já vai isso. servir. Mas não é Certo. limitada a notícia de fato. Eu posso ter uma justificação judicial.
Eu posso ter a vítima que vai no cartório também, não tem problema, ou até mais, as defesas gostam de fazer isso, para mim, na minha opinião, é a melhor das hipóteses. É da defesa chamar, numa atitude de investigação defensiva, chamar a vítima no respectivo escritório e filmar o que a vítima está falando, porque esta filmagem o Ministério Público e o Poder Judiciário terá acesso e vai perceber a fidedignidade das perguntas e o que disse ali a vítima em todo aquele contexto, beleza? Uma outra hipótese também, eu não vejo problema nenhum, é o juiz abrir uma audiência dentro desse espaço da revisão criminal para que seja ouvida aquela vítima. Não tem problema também. Mas é claro que o que você trouxe para mim, Daniela, é o que o Ministério Público faz na praxe, até porque ele não gosta de revisões criminais, né, o Ministério Público, e na praxe trabalha dessa forma aí, não tem incoerência nenhuma, não. Compreendeu o raciocínio? Mas eu entendo que sim, é amplo, não tem uma espécie específica para comprovação da revisão criminal. A minha dúvida sempre é porque o artigo 621 ele é taxativo e ele não é explicativo, né? Ele diz, ele solta e fica fechado naquela moldura, mas não diz como é que deve se proceder a ritualística, né? Desse 600. Não tem uma regra específica de ritual. E se você vai procurar na jurisprudência, é muito pouco para poder dar um embasamento. Exatamente. Então, gente, eu trabalhei com vocês das 3 hipóteses iniciais do artigo 621, mas talvez vocês não saibam que nós temos uma 4ª hipótese. Esta 4ª hipótese está na parte final do artigo 626. É cabível também, portanto, eu posso afirmar, revisão judicial, revisão criminal de casos de nulidade do processo. Artigo 626, CPP, parte final. Então, naqueles casos em que o tribunal anulará o processo em sede de revisão criminal, melhor reformulando, poderá o tribunal, em sede de revisão criminal, simplesmente anular o processo. Ele anula o processo, beleza? Quando eu pergunto para vocês, se o tribunal faz isso em sede de revisão criminal, ele anula o processo, ele está agindo em juízo rescindente e rescisório ou tão somente em juízo rescindente? Exatamente. Ele vai estar agindo naquela regra comum de anulação. Quando se anula, anula, e a partir daí o processo volta a correr de onde ele foi anulado, e aí o processo volta a correr naquele sentido, tá certo? Perfeito, Lucas, obrigado. Então, aqui eu já trago um segundo ponto. O que a revisão criminal, em regra, vai poder ser feita dentro do processo? O que o Tribunal de Justiça vai poder fazer dentro de um processo de revisão criminal? Ele vai agir em juízo rescindente, que é dessa parte inicial, de simplesmente dizer, olha, aquela decisão não presta, eu tenho que ter outra. E ele vem também em juízo rescisório. Ele traz uma nova decisão. E essa nova decisão, que é o juízo rescisório, normalmente é a absolvição. Poderá ser diminuição de pena, poderá, no maior dos casos, na maioria dos casos, melhor dizendo, ser exatamente a absolvição. De onde você extrai isso, professor? Extrai do artigo 626, que está aí na tela para vocês. Artigo 626. Julgando procedente o tribunal a revisão, poderá alterar a classificação da infração, ou seja, beneficiar, digamos que era roubo, passa a ser furto, absolver o réu ou modificar a pena. Então, nós temos 3 situações aqui. 3 situações, não é isso? Alterar a classificação da infração. Deixa eu tentar grifar aqui para vocês. Continuo sendo tabaréu. Não sei muito mexer e não consegui grifar. Mas, pessoal, então perceba que nessas 3 hipóteses aqui, alteração da infração, absolvição do réu ou modificação da pena, o tribunal vai estar agindo em juízo rescindente e rescisório, beleza? Agora, essa parte final, se for tão somente para anular o processo, cabe a revisão criminal, entretanto, o tribunal só vai agir em juízo rescindente. Tranquilo? Podemos avançar? Vamos lá. Qual o prazo da revisão criminal? Essa é simples, né, gente? Não existe prazo para revisão criminal, tá certo?
poderá ser requerida a qualquer tempo, antes da extinção da pena, após a extinção da pena, após a morte, não tem problema não, tá certo? Só existe aqui uma limitaçãozinha do parágrafo único do artigo 622, dizendo o seguinte: não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Então, assim, se eu tenho uma revisão criminal e ela já foi julgada pelo tribunal, aí digamos que um segundo advogado fala assim, não, vamos fazer uma nova revisão criminal porque a fundamentação dessa primeira não está adequada. Pode o advogado fazer isso? Esse segundo advogado, que é mais experiente, não pode. Porque ali já tem, entre aspas, o trânsito em julgado dessa revisão criminal anterior, tá certo? Agora, digamos que esse segundo advogado encontre novas provas, provas que não foram traduzidas para aquele processo anterior que teve o indeferimento. Dessa forma, nesta segunda hipótese, será possível, conforme prevê aí o parágrafo que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza? Aí o Jefferson tem a seguinte dúvida. Vou ler aqui para ter lógica para quem for ali assistir depois no YouTube. O Jefferson fala o seguinte: professor, uma dúvida. Esse caso do artigo 626 decorre do filtro das hipóteses do artigo 601, não é isso? Digo, primeiro se analisa se cabe revisão dentre as hipóteses do artigo 621 e depois se analisa as hipóteses do artigo 626. Jefferson, sua pergunta é excelente. Eu não digo a palavra filtro, mas eu digo subsidiário ao artigo 626. Eu posso ter um pedido, Jefferson, de revisão criminal bem ampla. Eu vou trabalhar primeiro com a melhor das hipóteses. Nas minhas aulas lá de peça prática, eu sempre digo isso. No processo penal, você trabalha primeiro com a melhor das hipóteses e subsidiariamente vai pedindo as outras possibilidades. Beleza? Então, de fato, se a gente fizer uma pirâmide, o primeiro passo é a absolvição, o segundo passo é diminuição de pena, o terceiro passo é anulação, porque a anulação só faz o juízo rescindente, e na absolvição eu tenho o juízo rescindente e o juízo rescisório, portanto, o seu raciocínio está perfeito. Tranquilo? Mas substitui a palavra filtro e coloca subsidiário, só para ficar bem adequado. Compreenderam o raciocínio do Jefferson, gente? Só para ver se vocês pegaram, senão eu explico novamente. Tranquilo, Daniela? Tiago, Ivana, Emerson? Ótimo. Continuando aqui. Para falar a verdade, professor, eu nunca nem tinha analisado como o Jefferson analisou e falou aí, tá entendendo? Eu também não. Eu também não, mas eu sempre por isso que eu fechava gosto de dar só no aula pelo Zoom. 621, tá entendendo? Aí Por isso que eu gosto de dar aula pelo Zoom, porque a aula pelo Zoom é mais democrática e traz uma maior participação imediata pelo chat. Mas foi muito legal esse raciocínio dele, porque deu, né, uma visão que a gente sempre fica preso sempre no 621, 621, 621. Correto. E olha, eu já li muita doutrina sobre revisão criminal e não vi falando especificamente sobre isso, tá bom, Jefferson? Se quiser doutrinar aí sobre o assunto, fica à vontade. Arrasou, Jefferson. Continuando aqui, pessoal, vamos trabalhar agora com o artigo 623. Quem é legítimo? Já disse, é amplo, tá? Pode ser pelo próprio réu. Se ele vier a morrer, vai ser aqueles descendentes, ascendentes, cônjuge, irmão, companheiro. O Supremo já decidiu sobre isso. E a pergunta é: o Ministério Público pode ajuizar uma revisão criminal? O que vocês acham? O Ministério Público, cuidado com a resposta. Não. Cuidado, gente, calma. Eu só perguntei para vocês que se o Ministério Público pode ajuizar uma revisão criminal. Eu nunca vi. Se puder. Gente, se for pró-réu, a limitação é contra o réu. Se for pró-réu e aquele promotor ser ativo nesse sentido, qual é o problema? O MP é fiscal da ordem jurídica, né? Perfeito. Perfeito. E possivelmente nós temos precedentes pelo Brasil, certo? O Ministério Público pode, inclusive, impetrar um HC a favor do acusado, pode impetrar um mandado de segurança, pode ajuizar também uma revisão criminal em favor do acusado, desde que seja para beneficiá-lo, jamais para prejudicá-lo, tá bom? Esse aí é o que eu penso sobre o assunto. Vamos lá, gente. Continuando aqui, já sabem que é amplo, né? Já podemos avançar também. Já estamos finalizando. Teve uma pergunta que eu não quero deixar passar em branco. O colega perguntou se cabe a revisão da revisão. Não cabe.
Porque a revisão da revisão seria prejudicial. Teve a revisão, se a pessoa foi absolvida, eu não posso revisar a revisão, por mais que eu tenha aqui uma análise posterior, digamos assim, de que aquelas provas eram falsas ou algo do tipo. O fato que eu tenho uma decisão transitada em julgado, em revisão criminal, que o absolveu e a partir dali eu não posso fazer mais nada. Beleza? Tranquilo? Sanado essa dúvida também? Então, a revisão da revisão professor, não vai caber. Vai caber uma revisão pós-revisão. Isso aí não tem problema. Entenderam o raciocínio? Revisão pós-revisão, aquela revisão anterior que tenha sido indeferida, conforme eu expliquei para vocês. Pode falar, colega. não, era isso mesmo. Não tem limitação para propor revisão. Perfeito. Não tem limitação. Agora, entendeu que o raciocínio da revisão é diferente? Entendeu, Sim. né? Uhum. Beleza. Vamos lá. Perfeito, 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 Ana. Pode trabalhar dessa forma sem problema nenhum, tá certo? É o mais amplo possível. Não tem erro nenhum nessa afirmação aí sua. Agora, isso aí, claro que só vai caber numa segunda fase, não é isso? De concurso ou de prova oral. Na primeira fase vai vir um basicão mesmo lá da lei seca, aqueles legitimados que estão lá presentes, tá certo? Vamos lá. A Ágata está perguntando, antes que eu passe, e a gente tem que sanar todas as dúvidas, a Ágata está perguntando, professor, por favor, explica a diferença entre juízo rescindente e juízo rescisório. Ágata, juízo rescindente é o primeiro passo. É como se o Tribunal de Justiça chegasse e falasse assim, essa decisão aqui está completamente errada. Essa decisão eu vou riscar do mundo jurídico. Então, o tribunal pega e faz um X na rescisão, na decisão anterior. Isso é juízo rescindente. Mas simplesmente riscar do mundo jurídico uma decisão não resolve o problema. Porque se você risca do mundo jurídico uma decisão, eu preciso de uma outra decisão. Essa outra decisão vai ser dada pelo juiz anterior ou pelo próprio tribunal? Se o tribunal exerce o juízo rescisório, ele, ao lado do rescindente, que é riscar aquela decisão anterior, ele vai substituir com uma nova decisão. Em palavras simples, ele vai dar o acórdão dele. Aquele acórdão ali substitui a sentença. Primeiramente, ele decide que a sentença não presta, risca. A partir dali, aquele acórdão substitui a sentença. Portanto, eu tive aqui o juízo rescindente, o anterior, e o rescisório, ou seja, uma prolatação de uma prolação de uma nova decisão em segundo grau. Compreendeu? Deu para entender. Lembrando que o tribunal não vai exercer juízo rescisório em todos os casos, a exceção, obviamente, é caso de anulação. Em anular, ele exerce então somente o juízo rescindente e retorna para aquele momento anterior em que o processo vai ter que voltar a correr. Vamos lá. Gente, indenização cabe, tá certo? Eu posso pedir aqui uma indenização na rescisão? Pode. Artigo 630. Tranquilo, cabe indenizações, você já pode discutir aqui a parte cível na rescisão. Uma outra dúvida também é o tal do pré-questionamento. Eu vou perguntar aqui, eu vou construir aqui uma situação. Digamos que eu tenho uma situação em que o juiz de primeiro grau condenou. O juiz de primeiro grau, portanto, deu uma decisão condenatória. Nem a Defensoria Pública, nem posteriormente ninguém questionou esta decisão, o assistente de acusação, ninguém questionou nada, e esta decisão vem a transitar em julgado. Perceba que essa decisão veio a transitar em julgado após uma decisão condenatória de primeiro grau. Esta decisão condenatória de primeiro grau caberia apelação, poderia, a depender, caber embargos infringentes ou de nulidade, depois recurso especial, depois caberia inclusive um recurso extraordinário, ou seja, naquela pirâmide de possibilidades de recursais, era ampla. Entretanto, transitou em julgado lá na primeira instância. Transitou em julgado na primeira instância. Pergunto para vocês, eu poderei ter uma revisão criminal desta decisão que não enfrentou a escadinha recursal? Sim ou não?
Eu acho que Sim, 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 porque é sim. uma ação autônoma, então Sim, ali perfeito. dentro dá para discutir tudo. Perfeito. A revisão criminal, eu só preciso do trânsito em julgado. Pré-questionamento, esquece. Não existe pré-questionamento em revisão criminal. Eu não preciso aqui ter ultrapassado todas as instâncias para conseguir a revisão criminal. Eu só preciso de uma certidão de trânsito em julgado. Compreendido? Uma segunda situação é a que eu proponho para vocês aqui. Revisão criminal é dotada de efeito suspensivo? Então, digamos que a pessoa está condenada, está lá na prisão, e aí eu tenho provas ali e tal, e que vai permitir o ajustamento da revisão criminal. Não é dotada. Não vai suspender a execução de pena. Inclusive, aquela pessoa já vai estar sendo executada a nível de juízo de execução, que é o último momento. Ela já vai estar sendo chancelada, protegida pela LEP, que é a Lei de Execuções Penais. Então, não tem efeito suspensivo numa revisão criminal. Agora, o Tribunal de Justiça, há de convir, poderá dar esse efeito suspensivo? Pode. O relator chega lá e fala realmente que está muito bem fundamentado, está super injusto esta execução da prova, essa execução de João. Eu vou suspender essa execução por hora até a gente julgar a revisão, não tem problema também. O que é muito raro, raríssimo, esta segunda hipótese. Tá certo? Até porque o tribunal não vai correr esse risco, depois, digamos que seja indeferido e a pessoa fuja, né? Então, um processo que ela já estava sendo em processo de execução, executada do juiz da execução, perderia completamente o seu efeito. Compreenderam? Posso avançar? Acabou. Olha aí, acabou a revisão criminal. Perguntem agora ou calem-se até a próxima aula sobre revisão criminal, que eu não quero que vocês assistam mais, porque se vocês assistirem a minha próxima aula de revisão criminal, quer dizer que vocês ainda não foram aprovados no concurso. E considerando que essa próxima aula de revisão criminal eu só deva dar em 2023 ou 2024, deixe que sejam pessoas novas. Então, eu recomendo fortemente estudar muito neste ano para que não assista uma nova aula de revisão criminal do professor. Beleza? Combinado, Professor, gente? Só se tiver sim aí para a gente continuar a aula. É para então, passar nesse ano. Bora lá. só uma Pressões dúvida. à parte, eu estou brincando, tá? Pode falar, amigo. Vamos lá. Então, na parte recursal, em cima da revisão, então é só RESP e o recurso extraordinário, e agravos no próprio tribunal, né? Ou não cabe Sim. recurso? Sim, da revisão criminal, você trouxe um raciocínio interessante. Não tem limitação nenhuma para que não caiba o RESP ou recurso extraordinário, e esses recursos regimentais todos que estejam dentro do tribunal, também a revisão criminal estará abrangida. Muito boa pergunta. Legal. Correto. Perfeito. Agora, sabendo que ela começa no tribunal, né? Não tem É como originária. ter um juízo de prelibação anterior. Vai começar no tribunal. Agora, aquela discussão pode chegar lá no Supremo, no STJ? Não tem problema nenhum. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui, gente, vamos trabalhar agora com o habeas corpus, tá certo? Então, deixemos de lado um pouco a revisão criminal e vou trabalhar com o habeas corpus. Pessoal, antes de dar fundamentos do habeas corpus e a parte constitucional, até porque tem alunos novatos aqui que eu tenho que dar o maior respeito em relação a isso, até porque é um passo a passo. Se você nunca teve acesso à matéria, quer dizer que a matéria está sendo vista pela primeira vez e eu tenho que ter a devida paciência. Mas aqui eu vou inverter. Eu vou trazer aqui uma discussão que é um pouco mais profunda. Quem não entender tanto, tranquilo, depois eu vou trazer os fundamentos, só para vocês ficarem refletindo durante a aula e depois me trazerem uma conclusão. Eu vou abrir um pouco agora para debate, bem rápido. Não estava no script, mas bora. É o seguinte, no ano passado, o ministro Luiz Fux deu uma decisão, naquele caso lá da Boate Kiss, que foi o seguinte: teve a concessão de um habeas corpus lá por um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E aquele habeas corpus impedia a execução imediata da decisão trazida, condenatória, trazida pelos juízes do Tribunal do Júri. Então, tem uma decisão aqui favorável para 4 acusados, dada por um desembargador em sede de habeas corpus em TJ. O Ministério Público entrou com uma suspensão de segurança
com base na Lei 8.437, de 92, que é voltada para a Fazenda Pública, e dizendo que aquela decisão feriria a ordem pública. Ele ajuizou, ele propôs a suspensão da segurança diretamente no Supremo Tribunal Federal, conforme prevê a Lei 8.439. Agiu corretamente o ministro Fux? Conseguiram compreender o raciocínio? A primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: cabe suspensão de segurança de habeas corpus? Que diacho é isso? Isso não existe no CPP, isso não existe em lugar nenhum. Eu posso afirmar com garantia isso, porque a Lei 8.437, e eu já fui procurador, é uma lei voltada para a Fazenda Pública, beleza? É uma lei voltada para a Fazenda Pública. O ministro Luiz Fux deu uma cambalhota interpretativa, exatamente, Jefferson, com base no artigo 3º do CPP, e aqui ele processualizou das normas civilistas, não é isso? Ele transferiu o processo civil para o processo penal, dizendo que seria possível a aplicação analógica neste caso. Mas essa própria fundamentação do ministro Fux, Jefferson, há de convir que não tem muito sentido, porque a analogia no CPP normalmente tem que ser dada a favor do acusado, é o primeiro passo, certo? Normalmente, em que pese algumas hipóteses polêmicas que a gente pode pensar de uma forma inversa. O segundo passo é que não está fazendo analogia do CPC, ele está fazendo analogia de uma lei específica que está dentro do microsistema processual civil, que é a Lei 8.437. Pessoal, na minha opinião, data máxima vem ao entendimento do Ministério Público de ajuizar essas suspensões de habeas corpus. Eu não consigo encontrar fundamentação permissiva, beleza? O que vocês acham? Quem quiser abrir o áudio aí para a gente abrir um pouco a discussão, nós podemos trabalhar. Lembrando aqui que o ministro Fux tem esta mania de trazer as coisas do CPC para o CPP, mas isso vocês podem ler em qualquer doutrina, é excepcionalíssimo, só em situações que realmente se enquadram os dois procedimentos e a ordem principiológica. A ordem principiológica do CPC é completamente diferente do CPP. A do CPP, estamos diante de um processo constitucional democrático em que vige as garantias de direitos fundamentais, de forma que eu não consigo compreender como se manifestou uma interpretação tão abrangente de você pegar uma lei da Fazenda Pública e aplicar em suspensão de segurança dentro de um habeas corpus, suspensão cautelar dentro de um habeas corpus. Aqui, o que ele fez? Suspendeu a decisão favorável lá pelo desembargador. O que vocês acham? Vamos lá. Queria pelo menos uma falinha aí de vocês. Professor, mas não disse que o CPC é residual? O CPC é residual naquelas hipóteses excepcionalíssimas que você consegue, de alguma forma, formatar o procedimento para beneficiar o réu. Agora, você trabalhar com todas as... Bora pensar aqui, Daniela. Se o CPC fosse residual, eu poderia ler o CPP e o CPC junto e falar, isso aqui do CPC, bora aplicar no CPP? Isso aqui do CPC, bora aplicar no CPP? Funciona assim? Não, mas funciona naquilo que possa aproveitar, porque a regra no Brasil não é a prisão. Mas se a gente trabalhar com esse raciocínio, várias hipóteses lá de repetitivos, isso e aquilo outro do CPC, a gente poderia trazer para o processo penal. A negociação processual, que é ampla lá do artigo 190. Bora negociar. Sim, mas agora já está tendo negociação também do processo penal. Sim, a negociação processual penal, ela é óbvia. Isso aí eu sei disso. Posso trabalhar com várias hipóteses. Vou deixar numa aula específica. Entretanto, não posso trabalhar, por exemplo, com uma negociação processual para o roubo, que tem violência ou grave ameaça. Então, se você interpretar aqui, bora pegar tudo do CPC e colocar dentro do CPP, eu posso trabalhar com uma negociação processual ampla. Mas o que eu penso, professor, é que o nosso direito penal, é aquela história, foi o que eu sempre escutei aqui no Ministério Público e tudo. A regra é a liberdade. O quanto mais você puder beneficiar o réu Mas essa decisão é contra o réu.
É contra o réu, mas ele fez uma analogia. Eu não sou favorável à decisão dele. É uma certo? analogia in mala Em mala parte parte. Ele fez uma analogia em mala de uma parte. lei que não está dentro, inclusive, de regramento do CPC, de uma lei específica para a fazenda pública, fundamentada, criada. Se você for nos anais da lei, ela foi voltada para proteger a fazenda pública. A suspensão, gente, da segurança ou cautelares para a fazenda pública são naquelas hipóteses. Por exemplo, um juiz malucão, numa sede de ação civil pública qualquer, ele decide contra o Estado em R$1 bilhão. Olha, Estado, deposite até amanhã R$1 bilhão na conta de fulano de tal, ou na conta de várias pessoas. O juiz pode fazer isso? Ele pode. Agora, o que o Estado vai fazer? Ele corre imediatamente com uma suspensão cautelar e fala, olha, isso aqui fere a ordem econômica, a ordem pública, ou vai achar as fundamentações, e o Supremo suspende realmente aquela decisão daquele juiz, porque vai afetar os cofres públicos do Estado. Agora, você usar uma suspensão para um procedimento penal em habeas corpus esse que é sempre para beneficiar o réu. Eu estou com um procedimento de habeas corpus em que ele vai suspender o processo para prejudicar o réu, ou seja, aquele réu tem que pensar duas vezes, não vou me utilizar do habeas corpus, porque se eu me utilizar, eu poderei ir lá na frente ter uma revisão dessa minha decisão favorável. Olha que coisa maluca. Então, na minha opinião, não se sustenta. Data máxima vênia, Daniela. Só estou trazendo aqui mas mais assim, eu concordo com o seu raciocínio, mas eu já tenho visto tanta coisa no Supremo que até o uso de habeas corpus para liberar coisas apreendidas do ilícito já foi usado. E o que vamos supor, o carro estava vedado, seu direito de ir e vir, alguma coisa assim, o bem móvel. Tá entendendo? Hoje em dia está se tornando uma coisa banalizada, se você for olhar. Se nós estudamos que o habeas corpus é para quê? Para garantir nosso direito de ir e vir, né? E hoje ele serve quase para tudo. Sim, tá errado também. A gente tem que ter as devidas limitações. Uma coisa hoje o habeas corpus, se você for olhar decisões, ele está servindo quase para tudo. E o mais interessante é que o julgado, quando começa, ele diz que data venha, mas entendo que, apesar de não ser o instituto correto, aí vai, pá, taca a canetada dele lá. E aí a gente fica numa insegurança jurídica. Eu trabalho também aqui numa vara de tráfico e eu estou dizendo, hoje em dia está uma insegurança tão grande que, para mim, hoje só quem tem direito líquido e certo são os traficantes, porque a jurisprudência é tudo favoráveis para Bora com calma, você está muito ministerial. Bora deixar essas discussões ministeriais. Mas eu sou, professor, eu sou. Pessoal, para quem não sabe, eu tenho um grupo, que inclusive a Daniela está participando, que se chama Teses Ministeriais. Eu fiz uma seleção lá, temos um grupo de umas 35 pessoas, no qual a gente discute coisas voltadas para o Ministério Público, certo? Então, lá, inclusive, a gente não grava, não é isso, Daniela? Isso é exatamente para a gente ter a liberdade de discussão. Mas, voltando aqui para a nossa dogmática, que é o que está valendo, tá certo? Tem outros colegas também, o Lucas também, salvo engano, está nesse grupo, né? Voltando aqui para a dogmática, vamos lá. Qual é a natureza jurídica do habeas corpus? Mais uma vez, ação autônoma de impugnação. É um remédio constitucional. Qual é a fundamentação do habeas corpus? Está no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, que tem o seguinte teor: conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer, que é o habeas corpus repressivo, ou se achar ameaçado de sofrer, que é o habeas corpus preventivo, violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. E aqui, gente, o artigo 647 traz o mesmo teor, mas na parte final fala que não cabe habeas corpus em sede de punição disciplinar, certo? Ou seja, lá para os policiais militares que têm as prisões disciplinares decretadas, não cabe habeas corpus. Pergunto para vocês, o que a jurisprudência entende especificamente com relação a punições disciplinares de prisão? Cabe habeas corpus em situações excepcionais, sim ou não? Em que pese o artigo 647 dizer que não, cabe, tá certo? Você não vai poder discutir o mérito da prisão. A prisão disciplinar dada lá pelo Exército Brasileiro, você não discute o mérito. Mas você pode discutir a legalidade, o procedimento, a formalidade. Digamos que o oficial simplesmente, truculento, ele simplesmente aplica a prisão num caso que não caberia prisão, caberia uma mera advertência.
Ou seja, não tem nem a tipicidade. Aqui sim, é uma outra situação. Digamos que eu não conheço as regras do Exército. Digamos que as regras do Exército tem lá um procedimento simples, que tem que ter uma portaria e documentos ali anexados. Claro que não vai ter ampla defesa, né, muito específico, mas digamos que o Exército diga que tem que ter um procedimento dessa prisão. E com certeza tem, porque a União vai precisar da fundamentação. E o oficial simplesmente fala, você está preso. O oficial chega, você está preso, vai lá, aí prende, tranca ele. Vai caber habeas corpus nesse caso? Vai também, beleza? Então, isso aí, gente, as hipóteses que nós podemos discutir habeas corpus, inclusive tem precedentes lá em sede de Superior Tribunal Militar de habeas corpus em sede de prisão disciplinar, beleza? Continuando aqui, quais são as hipóteses de cabimento? O habeas corpus, só para lembrar, não tem prazo. Obviamente, não tem prazo. E as hipóteses de cabimento são exemplificativas. Aqui eu trago mais uma diferença com relação à revisão criminal. Na revisão criminal, eu falei que era taxativa. Aquelas hipóteses lá do artigo 621 eram taxativas. No habeas corpus, nós temos a exemplificação no artigo 648, porém, essa exemplificação é exemplificativa, obviamente. Artigo 648, inciso 1. Considera-se que a coação será ilegal quando não houver justa causa. Aqui, gente, é uma pessoa que está preso sem materialidade, está preso sem indícios de autoria. Aqui é um juiz que recebe uma denúncia sem justa causa, em que eu já disse para vocês várias vezes que recebimento da denúncia não cabe nenhum recurso. Do indeferimento, da rejeição da denúncia, caberá ao rese, lembra? Rejeição da denúncia, caberá ao rese pelo Ministério Público. Mas se o juiz recebe a denúncia, não cabe nenhum recurso. Ele recebeu a denúncia, não cabe nenhum recurso. Mas o que caberá? Me contem aí. Caberá o quê? Dessa decisão de recebimento da denúncia pela Defensoria Pública ou por advogados, ou pela própria parte, caberá a impetração de habeas corpus, exatamente para trancar o andamento da ação penal. É o famoso trancamento da ação penal, ou melhor, trancamento do processo, para ser mais técnico. Beleza? Então, essa é a hipótese do artigo 648, inciso 1. Inciso 2. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que a lei determina. Aqui é uma extrapolação de prazo da prisão temporária, não é isso? Inciso 3. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Digamos que um juiz de primeiro grau decreta uma prisão contra uma pessoa com foro por prerrogativa de função. Também, então, aqui caberá habeas corpus. Pessoal, na revisão criminal, eu falei que o habeas corpus, a revisão criminal vai caber em sede de segundo grau. Pergunto para vocês, vocês conseguem enxergar uma possibilidade de habeas corpus em sede de primeiro grau? Sim, quando, por exemplo, o delegado indefere o pedido de fiança lá na parte de inquérito. Perfeito. Seu raciocínio está corretíssimo. Por exemplo, digamos que um delegado de polícia, num caso que claramente caberia fiança, ele prenda a pessoa, simplesmente prenda. Ou no caso que caberia transação penal, ou seja, teria que fazer um termo circunstanciado de ocorrência, o malucão lá faz o inquérito policial e a partir dali, inclusive, manda a pessoa para a prisão. Vai caber habeas corpus. Esse habeas corpus do delegado vai ser julgado pelo juiz de primeiro grau, entenderam? Por exemplo, um diretor de presídio, ele poderá cometer uma ilegalidade apta a ensejar um abuso ou ilegal prisão de uma pessoa? Pode. Então, gente, as pessoas que não têm foro por prerrogativa de função, que cometem abusos ilegais e que determinem prisões, tanto formais quanto informais, de outras pessoas, é claro que você vai caber habeas corpus contra essa situação e, assim, consertar aquela situação de ilegalidade. Beleza? Continuando aqui, gente, vai caber habeas corpus também quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Então, digamos que o juiz, trouxe o exemplo aqui, o juiz prende preventivamente com fundamento na instrução criminal e a pessoa já foi sentenciada, ou seja, o réu está preso e já teve a finalização daquele procedimento. Eu não consigo visualizar ele.
A única informação que tem é que esse processo está arquivado provisoriamente. É sobre a aula ou é uma pergunta ou ficou ligado o áudio? Eu não entendi essa parte agora. Tudo bem, Rosângela? Um abraço. A aula já está acabando, gente. Vamos lá. Continuando aqui. Vamos imaginar aqui uma hipótese em que o juiz prende alguém preventivamente exatamente para ter a fundamentação da conclusão da instrução processual. Lá no artigo 312 prevê exatamente isso. O juiz prende alguém para concluir adequadamente a instrução processual. Mas o juiz já concluiu a instrução e a pessoa permanece presa. Não tem mais fundamento, então, para a pessoa permanecer presa. É exatamente esta hipótese do inciso 4. Os casos em que são admitidos fiança, que o colega trouxe o exemplo, está no inciso 5. Nas hipóteses em que os processos forem manifestamente nulos, também cabe habeas corpus. E no inciso 7, quando extinta a punibilidade do agente, também caberia habeas corpus, tá certo? Então, são essas as hipóteses que cabe habeas corpus. Beleza, gente? Continuando aqui, agora já para o final da aula, eu vou passar rapidamente todas as hipóteses, e aqui vai ser mais para você gravar esses slides e depois ler com calma, porque são muitas, e se eu ficar aqui trabalhando uma por uma, vai ficar cansativo. Mas aqui eu trouxe realmente, digamos assim, 95% das hipóteses que não cabem a habeas corpus, de um livro atualizado em que não cabe habeas corpus. Só para a gente fazer uma revisão rápida sobre isso, e para a aula não ficar cansativa, estas são as hipóteses, tá certo? Não vai caber habeas corpus, por exemplo, de persecução penal referente à infração penal a qual seja combinada tão somente pena de multa. Então, não posso ter habeas corpus aqui se não tem risco à prisão da pessoa. A letra A. Também, quando já há o cumprimento da pena privativa de liberdade, quando há exclusão de militar, perda de patente ou função pública, perda de cargo como efeito penal específico de sentença condenatória, apreensão de veículos não cabe, pedido de reabilitação, preservação da relação de confidencialidade entre advogado e cliente, né? Digamos que lá numa colaboração premiada, o promotor de justiça esteja atrapalhando esta relação de confidencialidade, não cabe habeas corpus, tá? Não tem uma relação direta aqui com prisão. Extração gratuita de cópias em processo criminal, não cabe habeas corpus. E outras hipóteses aí que estão previstas, vocês bastam dar um bloqueio de tela, tirar uma foto e depois anotar aí no caderno de vocês. Todas essas aí não vai caber habeas corpus. Em resumo, pessoal, explicando de uma forma genérica, todas aquelas situações em que não tem um risco concreto de prisão contra alguém, não vai caber habeas corpus. É claro que tem habeas corpus preventivo, mas mesmo no habeas corpus preventivo, eu tenho que ter um risco concreto de prisão contra alguém, tá certo? Um risco concreto de prisão contra alguém. E só para finalizar, gente, os sujeitos do habeas corpus, o impetrante, é o defensor público, é o advogado ou qualquer pessoa. Lembrando que a palavra paciente é voltada para aquele que se beneficia da decisão. Então, o paciente vai ser aquele que vai se beneficiar do habeas corpus, tá certo? Qual autor é a autoridade coatora, né? O juiz ou o delegado? Cuidado com a palavra, é sempre impetrar. Não vamos usar a palavra ajuizar ou interpor para habeas corpus, pelo amor de Deus. Impetrar habeas corpus. A competência depende, poderá ser do juiz se a pessoa não tiver foro, ou poderá ser aqui do Tribunal de Justiça, caso seja contra o juiz que tem foro, tá certo? MP pode impetrar habeas corpus? Pode, não tem problema. Cabe habeas corpus coletivo, gente? Sim, isso aqui foi inaugurado lá na época das gestantes, em que a Defensoria Pública impetrou habeas corpus coletivo. O Supremo Tribunal Federal, à época, tinha decidido favoravelmente a isso, e até hoje o habeas corpus coletivo já está pacificado, já é precedente, já é jurisprudência de cabimento, tá certo? Cabe habeas corpus coletivo, portanto. E aqui foi aquela discussão que eu trouxe para vocês no início da aula. Aqui é a decisão liminar do ministro Luiz Fux, certo?
medida cautelar na suspensão liminar 1504 do Rio Grande do Sul, em que eu só trouxe a parte final aqui para leitura. Olha o que ele disse. Ex exposit, defiro o pedido liminar com fundamento do parágrafo 7º do artigo 4º da Lei 8.437 para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos de habeas corpus tal, ou seja, ele deferiu para suspender. E aquelas pessoas, então, foram presas por conta dessa decisão do ministro Luiz Fux, tá certo? Já disse para vocês que esta decisão que eu acabei de colocar na tela acho extremamente arbitrária, não tem fundamentação jurídica nenhuma, foi uma anexação de um instrumento voltado para a fazenda pública para dentro do processo penal. Tranquilo? Finalizando a aula, agora eu abro para perguntas. Claro que não fechamos todo o assunto, até porque ele é imenso, mas acredito que eu trouxe os pontos gerais que já vão servir para a prova de vocês, porque a aula é específica para concurso público. Então, gente, finalizamos aqui mais um encontro e deixo aberto aí a eventuais perguntas. Professor, tem alguma hipótese em que a parte coatora pode ser o próprio MP no HC? Sim, tem. Não tem problema nenhum do Ministério Público agir como parte coatora em HC, certo? Então, assim, de forma ampla, se o Ministério Público, de alguma forma, estiver decidindo algo que afete a liberdade de locomoção de alguém, vai caber habeas corpus. E tem promotor maluco para tudo. Tem promotor que requisita sob pena de prisão ou algo do tipo, enfim, essas decisões assim que não tem fundamento nenhum. Digamos que um promotor requisite algo sob pena de prisão dentro de uma notícia de fato. Notícia de fato a gente não pode requisitar, a gente só pode requisitar dentro de um procedimento investigativo criminal. E esse promotor ameaça a prisão daquela pessoa que não responder. Aquilo ali eu enxergo que cabe, obviamente, um habeas corpus preventivo para corrigir esta decisão do promotor de justiça que está ameaçando uma prisão contra alguém, prisão essa que não tem fundamento, beleza? Os procedimentos em que nós podemos requisitar são os famosos procedimentos investigatórios criminais, mas dentro de uma notícia de fato ou simplesmente no ofício solto, eu não posso requisitar algo sob pena de prisão. Compreendeu aí que é possível? Entendi, valeu. Valeu. Meus amigos, encerramos mais um encontro. Agradeço imensamente a participação de todos. Já foi 1 hora aí de aula, 1 hora e 4 minutos de aula. Espero que de alguma forma tenha clareado um pouco esse assunto, revisão criminal e habeas corpus para vocês, e agora com o meu compromisso de sempre ministrar uma aula gratuita mensal, cumprir mais uma vez, beleza? Espero vocês no próximo encontro, que vai ser no mês que vem. Também, na semana que vem, nós teremos aí para o grupo Teses Ministeriais mais o nosso encontro das nossas discussões, que é completamente diferente, vocês já perceberam, a pegada é completamente outra. Aqui é uma aula dogmática e lá a gente parte para as discussões críticas, mas agradeço desde já a participação de todos. Lucas, o tema da próxima aula, eu não tenho certeza, eu tenho que montar aqui na cabeça. Mas eu estava pensando em trazer nulidades, porque é um tema que vocês se atrapalham muito. Nulidades no processo penal. O que é nulidade absoluta, o que é nulidade relativa, o que é mera irregularidade, teoria das nulidades no processo penal. Então, a gente já faz esse compromisso. Na próxima aula, trabalharemos nulidades. Em que pese eu dizer que essas aulas são mensais, elas acabam acontecendo antes, tá certo? Então, eu acho que no máximo 20 dias nós nos encontraremos novamente. Beleza? Um abraço grande, Tássia, Renata, Marcela, Emerson, todos vocês, Lucas. Tchau, tchau. Vou aqui encerrar a gravação, beleza?